Boa tarde a todos, muito obrigada por terem vindo. Os que vêm falar, participar mais em concreto nesta nossa atividade, os que nos vêm ouvir e também participar de algum modo depois também no debate. Estamos completamente abertos. Isto é, como o nome indica, um seminário, portanto não é uma aula, não são conferências, é um seminário de trabalho. Começo por agradecer logo de imediato ao professor Gutenberg Guerra, que é da Universidade Federal do Pará. Aliás, todos devem ter convosco uma pequena apresentação na síntese curricular de cada um de nós que estamos aqui. O professor Gutenberg, enfim, é um professor já renomadíssimo lá na Federal, nas suas áreas no núcleo de desenvolvimento agrário. Ele depois corrigirá aquilo que entender. E veio para Portugal, enfim, apeteceu-lhe, nesta altura da vida, fazer mais um pós-doutoramento, ele que já tem assim, pelo menos uns dois, que se saiba, não é? Para estudar Alexandre Rodrigues Ferreira, uma das suas paixões, já que ele é agrónomo, portanto entende-se muito bem. Por este resultando disto, porque ele está a fazer, com o acolhimento aqui do Centro da História da Universidade de Lisboa, ao qual eu pertenço, e portanto muito gratificada fiquei dele me ter escolhido para a sua orientanda, não é? Acho que aqui o processo é ao contrário, ele é que me vai orientando a mim nas suas pesquisas e nós vamos autoconhecendo-nos e somando conhecimento nisto. Surgiu-nos a ideia, depois de termos feito por aí umas viagens, quer em Lisboa, depois estão cá os colegas todos do botânico, das ciências, enfim, falarão um pouco melhor. Fomos à Casa da INSA, enfim, já percorremos aí Lisboa à procura de uns certos sinais do que foram estas viagens ditas filosóficas naquela altura do século XVIII, de criarmos este seminário permanente que, como o nome indica, pretendemos que ele seja mesmo permanente, ou seja, que não seja apenas uma realização que vamos fazer hoje, dia 1 de junho, portanto, é de facto ainda uma criança, o nosso seminário permanente, mas vai crescer. Portanto, a ideia é que ele se organize não só com as nossas duas instituições de que temos um protocolo, o Centro de História e a UFPA, através do Núcleo de Desenvolvimento Agrário, mas agregando outras instituições, outros investigadores, outros colegas que estão a trabalhar este espólio do Alexandre Rodrigues Ferreira nas suas várias vertentes, e até, quem sabe, instituições outras internacionais, nomeadamente em Londres, França, etc. Portanto, a ideia é mesmo criarmos um seminário permanente. Vamos ver agora, em termos estatutários, como é que ele se vai desenvolver. Pensamos que já no próximo ano poderemos realizar a segunda sessão deste seminário em Belém do Pará, uma vez que se vão festejar e celebrar os 400 anos da fundação da cidade de Belém. E existe um vasto programa para essas festividades, mas enfim, isto por enquanto é só um desiderato, mas tenho a certeza que com o grau de entrega do professor Gutenberg e do seu empenho e da sua dedicação a esta causa, ele com certeza nos levará a Belém do Pará daqui a um ano. Neste momento o que nos importou foi evocar, não celebrar, porque não se celebra a morte de ninguém, enfim, celebra-se a vida, evocar os 200 anos da morte de Alexandre Rodrigues Ferreira. De facto, ele morreu em 15, portanto, em 1815. Portanto, estamos a fazer agora, portanto, foi em abril. Não conseguimos fazer mesmo em abril, mas não tem interesse nenhum. Estamos a fazê-lo no dia 1 de junho, evocar os 200 anos da sua morte. Eu não trago uma comunicação propriamente elaborada, porque não é esse o meu papel aqui, mas apenas enquadrar o Alexandre Rodrigues Ferreira e a sua viagem no contexto da época, no contexto do seu tempo. Porque, de facto, Alexandre Rodrigues Ferreira é uma figura de tal maneira multímoda, sei lá como é que se pode dizer, e tão vária, uma pessoa vária, digamos, em todos os aspectos, e aquilo que ele deixou, o seu legado, foi de tal maneira importante que não basta uma pessoa, nem duas, nem 10 para estudarem a sua importância, nem o seu relevo, nem a marca que ele deixou e que é perene, portanto, que é contemporânea ainda hoje. Portanto, nem sequer vou ler, portanto, tinha preparado aqui uma comunicação, mas nem sequer vou fazer para deixarmos mais tempo para outras coisas. Portanto, vivia-se num tempo, estávamos na segunda metade do século XVIII, portanto,
Portugal atravessava, como sempre, aliás, coisa que não é rara, uma chamada crise, não é, económica, como sempre, nos vários tempos da história, tirando uns intervalos em que nos especializamos em catar ouro, plantar escravos e fazer outras coisas assim. Depois quando caímos na realidade, estamos sempre em crise, infelizmente. Ana Maria Costa, Eila, salvem, muito bem, salvem e salvos. Depois já apresentamos os colegas um por um e, portanto, agora já cá estamos todos. Peço desculpa que logo hoje é que estou aqui com um pigarro, deve ser um feno do espólio do Alexandre. Enfim, voltando a esta figura que de facto é tão extraordinária e levanta tantas interpelações ainda hoje, que todos nós temos um certo cuidado em tratar dela. Primeiro porque ele nasce na Bahia, portanto é um luso-brasileiro, não se pode considerar um brasileiro, a historiografia brasileira agora requer para si o Alexandre Rodrigues Ferreira como sendo um brasileiro, quer dizer, é um bocado como o padre António Vieira, é brasileiro, e nós achamos que ele é da literatura portuguesa e os brasileiros acham que ele é da literatura brasileira. Não há brasileiros, portanto as pessoas não nascem brasileiras no século XVIII nem no século XV, aliás, se formos por aí até o Brasil é uma invenção, portanto não vamos entrar por aí. Nasceu na Bahia, pronto, ele nasceu na Bahia. Como eu. Como a professor Gutenberg, por sinal até depois adotou Belém do Pará para a sua residência, para a sua permanência, portanto, e agora que por um bocadinho adotava aqui Lisboa e passava a ser um luso-brasileiro de alma plena, de alma já é, não é de registro. Então o Alexandre Rodrigues Ferreira, de uma maneira muito breve, portanto, ele nasce de facto na Bahia, mas vem para Coimbra, portanto a importância nisto tudo, Coimbra não pode ficar aqui desapercebida, nem é de pouca monta o facto de ele ter vindo para Coimbra estudar, portanto, faz os seus estudos primeiro numa determinada área, que depois abandona e vai se entregar de facto àquilo que era a filosofia natural, tanto no fundo o estudo das ciências, e vai ter a benção de contactar com um nome, Domingos Vandelli, e é este homem que de facto o vai marcar, ao contrário, tanto estas coisas não são nunca unívocas, não é? São bionívocas. E é este Vandelli que de facto vai escolher depois, mais tarde, para ele realizar esta viagem de que vamos falar. Mas a importância deste contexto é que de facto a Universidade de Coimbra tinha passado pela reestruturação dos seus estudos. Portanto, estávamos em plena... Temos que perceber também qual é o contexto em que estamos. Portanto, tínhamos Pombalino, pós-Pombalino, portanto, Portugal está em plena convulsão por causa devido às reformas pombalinas, naquilo que elas têm de bom e de mau. Estava-se a assistir a um processo de laicização, o que transformava completamente o paradigma, digamos, do conhecimento e do saber. E digamos que Vandelli e Alexandre Rodrigues Ferreira são filhos já deste novo paradigma. Agora, até que ponto é que Portugal está, digamos, como se diz, é uma pergunta já de reflexão para todos nós, à la page. Temos muito vindo a discutir isto com o que se estava a viver no resto da Europa, portanto, no chamado, designado período das luzes, iluminismo, enfim, e desse tal racionalismo, mas de que modo é que Portugal, com as suas condicionantes específicas que tinha, do endémico atraso, digamos assim, relativamente aos outros países da Europa, conseguiu, através deste homem, projetar esse novo desiderato, digamos assim, do ensino e do saber científico da época. Tenho algumas reservas, temos todos, aliás, não é? Portanto, apesar porque a Universidade de Coimbra, com as suas reformas, enfim, mas Portugal era o que era e vivia o que vivia. Portanto, o que importa neste caso em concreto é a questão do Brasil. E, de facto, quando pensamos em Alexandre Rodrigues Ferreira como tendo sido escolhido pelo ministro dos negócios ultramarinos, dos negócios estrangeiros, é logo um aspecto a considerar até ao fim da sua vida, digamos. Quer dizer, como é que esta viagem, no fundo, é uma viagem que eu considero que não é tanto científica, mas é mais uma questão de Estado. Até lhe diria isto. Portanto, ela é absolutamente uma viagem que está, digamos, numa estratégia
do Estado português da altura. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Portanto, não são motivações apenas científicas, essas claramente que não são, portanto, nem sequer, muito menos antropológicas, muito menos... é ideológica neste sentido, não é? É por isso que eu chamo os múltiplos sentidos desta viagem filosófica, de facto. Quando ele é escolhido atendendo à sua altíssima qualificação e conhecimento das ciências naturais, da chamada história natural para a época, isso não temos dúvida nenhuma, era um homem de uma elevadíssima preparação. É designado por Vandelli para ser o responsável por esta viagem filosófica e que vai arrancar, portanto, em 1783, mas 5 anos antes ele já tinha sido destinado a chefiar esta viagem, portanto, para o qual foram também escolhidos alguns dos melhores, outros naturalistas, outros desenhadores, e é uma coisa muito interessante se nós pensarmos que, por exemplo, as primeiras pessoas que foram designadas para o acompanhar, que este é um dos aspectos que talvez seja menos estudado, enfim, portanto, quando escolhem a equipa que o vai acompanhar, isso acaba por não acontecer, e essas mesmas pessoas, portanto, são um bocadinho que aí tem mesmo que ir aqui à cábula, não é? Portanto, acabam por ir para Cabo Verde, para Moçambique e para Angola e um para Goa, o que é extraordinário. Portanto, lá voltamos outra vez à questão de entendermos, portanto, as questões do Império. Portanto, nunca podemos deixar de ter em conta que Portugal, neste momento, é talvez o momento em que Portugal se está a definir enquanto Império, apesar de ter vindo muito de trás, portanto, sabemos bem, portanto, mas aquela ideia do Império no seu todo, como um sistema global. Portugal, em pleno século XVIII, tem que se afirmar perante os outros impérios, portanto, perante a Espanha, perante a França, perante a Inglaterra e também a Holanda, neste caso, na corrida. E, portanto, Portugal tem uma visão global e, sobretudo, quando penso nisto, penso sempre no Marquês de Pombal, assim, numa sala como esta e com uma mesa como esta, porque se nós estudarmos o gabinete dele, tanto que é a coleção pombalina que está ali nos reservados da Biblioteca Nacional, que aconselho toda a gente que estuda estas matérias a pôr as mãos nesta coleção, é o gabinete de trabalho do Marquês de Pombal, não é? Portanto, e nós temos estas matérias todas tratadas em conjunto. Ele, quando está a decidir uma coisa para a Amazónia, está a decidir ao mesmo tempo para Goa. Ele sabe que se mexer numa condicionante qualquer, económica, que seja comercial, no Rio de Janeiro, isso vai ter consequências em Angola, que por sua vez vão intervir em Moçambique, que passam para Goa, enfim. Portanto, é a noção do Império na sua globalidade, na sua totalidade. E vamos encontrar, por exemplo, para Cabo Verde vai o João da Silva Feijó, que na altura estava para ir com o Alexandre Rodrigues Ferreira e que foi para Cabo Verde. Para Angola vai um Ângelo Donati, italiano, portanto, sempre estas relações, já temos o Vandelli. E este Donati tinha trabalhado também no Real Jardim Botânico, vai para Angola fazer a mesma viagem filosófica, e para Moçambique o famoso Manuel Galvão da Silva, que leva como riscador o António Gomes e como preparador um José da Costa. O Manuel Galvão da Silva ainda nos vai deixar um relato, não é? Portanto, pelo menos deste existe uma memória ou relação das viagens filosóficas, portanto, ele diz exatamente o mesmo, adapta ao mesmo tipo, que por ordem de Sua Majestade fez nas terras da jurisdição da Vila de Tete e em algumas de Maravés, 1788. Depois há de ir também um outro para Goa, etc. Portanto, mais uma vez, para entendermos que quando estas viagens filosóficas foram pensadas, elas foram pensadas em conjunto e, portanto, nunca podemos ver o Alexandre Rodrigues Ferreira apenas como um naturalista, um cientista, mas integrado numa grande estratégia de Portugal naquela altura para o seu império. Portanto, tínhamos acabado de perder todas as riquezas, o império portanto, não existia já Goa, portanto, todas as riquezas do... Agora falta-me o termo para aquele lado das Índias, não é? Das Índias Orientais, e portanto restavam-nos as Índias Ocidentais. Angola e Moçambique ainda serviam praticamente de fornecedores de escravaria para o Novo Mundo, sendo que em Angola, por exemplo, no tempo, 20 anos antes, portanto, já se tinha preparado e edificado a grande fábrica de ferro, portanto, no tempo do governador Sousa Coutinho, fez-se a maior fábrica de ferro
da Europa, como diziam os manuscritos daquela altura. Portanto, e fez-se mesmo, durante 7 anos construiu-se a fábrica e preparou-se a fábrica, foram daqui fundidores de Espanha, enfim, há toda uma peripécia à volta disto, ou seja, Angola também e Moçambique não estavam de facto desprovidos de uma política de desenvolvimento pombalina. Portanto, o Francisco Sousa Coutinho foi conhecido até como o Pombal de Angola, de tal maneira ele foi interveniente na política de Angola daquele tempo. E, portanto, voltando ao nosso Alexandre Rodrigues Ferreira, tinha feito aqui um levantamento, uma espécie de estado da questão de toda a bibliografia que foi saindo sobre ele, atendendo a que ele vem depois desta viagem que vai decorrer durante 10 anos, tanto 1783, tanto, não é? Começa, depois, durante 10 anos ele vai percorrer, imaginem a Grande Amazónia, portanto, o Pará, Rio Negro, Rio Madeira, Rio Branco, portanto, vai quase até às extremas, quase até ao Peru, digamos assim, fazer o levantamento de todas as espécies, quer botânicas, zoológicas, dos lugares, dos sítios, das riquezas, mas também das pessoas. Portanto, o interessante nisto é que ele depois é estudado em várias perspectivas pelos antropólogos, tanto que o consideram de facto, digamos, ainda não se considerava a antropologia enquanto ciência, que ela só é do século XIX, de facto é um etnólogo. Também é muito interessante verificar e fazendo uma comparação dele com os seus antecedentes, tanto viajantes que estiveram no Brasil, atendendo aqui a que era absolutamente proibido pela política da corte que houvesse viajantes estrangeiros no Brasil, compreende-se, não é? E depreende-se a razão, não é? Portanto, só no século XIX é que nós vamos encontrar Saint-Hilaire, etc., tanto o Spix e Martius, etc., mas isto já vão só no século XIX. Portanto, e mesmo no século XVIII, eles eram, nos séculos anteriores, precedentes, eram absolutamente condicionados. Portanto, também temos que perceber que todos os viajantes que nós temos para aquela região normalmente são missionários, portanto, são homens ligados à administração local que faziam os seus diários, enfim, os seus registros, mas como grandes viagens de exploração temos muito poucas. Portanto, e esta de facto é a grande viagem no momento em que Portugal está a ter um grave problema, não só económico, portanto, este já vimos, estávamos esvaziados de riquezas de toda a espécie, e a grande riqueza para aquela época, para Portugal, a grande riqueza, aquela que mais marcava na balança de pagamentos, era de facto o cacau, como sabemos, não é? Portanto, de uma maneira geral, as drogas do sertão, aliás, isso é uma das coisas que o próprio Alexandre Rodrigues Ferreira vai referir muitas vezes nas suas cartas, nos seus relatos, são de facto as drogas do sertão. No momento em que se tinham já feito várias experiências que desde o princípio da colonização da Amazónia se tentaram, temos que pensar que o Estado do Maranhão e Pará só foi criado no século XVII, portanto já em meados do século XVII, já 100 e tal anos depois do Estado do Brasil, e toda a vida, uma política de Estado também, e aqui também entra muito depois o Alexandre Rodrigues Ferreira, foi fazer a domesticação destas drogas, digamos, não é? Portanto, a grande luta foi sempre transformar o cacau selvagem em cacau doméstico, sei lá, e todas as outras espécies que existiam de uma forma natural na selva amazónica, mas que, apesar de tudo, implicavam um grande esforço de coleta, não é? De uma organização de grandes eu ia chamar-lhe tropas de resgate, porque normalmente elas eram tropas de resgate também, não se iam fazer coletas sem aprisionar escravos, portanto eram sempre coisas da mesma moeda. Portanto, no tempo do Alexandre já não estamos nessa fase, mas é a única coisa que é diferente. Portanto, de facto, as drogas do sertão são para Portugal, naquela altura, a solução para todos os seus problemas e todo o seu déficit que naquela altura já se estava a viver relativamente aos encargos que Portugal tinha no exterior. E, portanto, isto é, de facto, como eu digo, uma razão de estar desta viagem. Alexandre está 10 anos a percorrer os grandes rios da Amazónia, portanto, sai de Belém, atravessa logo o rio e em frente está a grande ilha do Marajó, e por ali ele vai seguindo, portanto, por todas as ilhas, portanto, subindo o grande rio Amazonas. Portanto, há uma primeira fase em que ele deixa muito bem relatada essa viagem, portanto, ele escreve diários
depois a professora Gutenberg com certeza irá falar nisso, porque está a estudá-los, está a estudar os diários do Alexandre, e tem como obrigação, tanto mandar para Portugal todas portanto, as espécies que vai coletando, que vai encontrando, que vai classificando. Como é que elas classificam, vou deixar para os meus colegas cientistas, que não me meto nessas coisas do Linneu. Isso já não é o meu trabalho. Já será com eles saber se de facto aquilo obedeceu ou não obedeceu às regras da classificação europeia de Linneu e de seus congêneres. Nem sei até que ponto é que, embora se saiba que sim, que ele pelo menos teve essa preocupação. A verdade é que ele não se preocupou só com as questões zoológicas ou botânicas, teve também, e eu enquanto historiadora digamos assim, de história do Brasil, interessa mais esta questão do homem, não é? Enquanto produtor e fazedor e agente da história, teve uma grande preocupação também com o elemento humano. Isto é bom também não esquecermos. Portanto, ele descreve ao pormenor, embora não tenha sido um homem fora do seu tempo, como nos apetece dizer sempre que uma pessoa faz um trabalho importante, achamos sempre que ela é fora do seu tempo. Não, ele é um homem do seu tempo, ponto, não é? Portanto, as apreciações que ele faz sobre os naturais do Brasil são muito próximas das apreciações que foram feitas pelos viajantes que o antecederam. Portanto, não tem ali nada de novo. Dá algumas indicações, e nesse aspecto são importantes, relativamente ao modo como os índios eram tratados, mas achando sempre, de certa maneira, que eles viviam numa certa minoridade, enfim. Portanto, não encontramos ali nos escritos dele, embora sejam de profunda importância para a moderna antropologia, até porque muitos daqueles grupos, entretanto, até desapareceram. Portanto, temos que ver que são 200 anos que estamos a falar, e ele tem importância nesse aspecto. No modo como ele também interveio, mais um aspecto que eu acho que é de considerar nele, ele nunca teve desgarrado dos poderes políticos, não é? Até tanto que uma parte da viagem já é feita com o próprio governador, não é? Portanto, eles viajam juntos. Portanto, ele é um homem que tinha que estar, primeiro para organizar uma viagem daquele gabarito, daquela importância, com os recursos que foram necessários. Temos que ver que durante 5 anos a viagem esteve a ser preparada aqui. Imagine-se o que era preparar uma viagem daquelas com os instrumentos que eram necessários, os mantimentos. Estamos a falar da Amazónia, portanto, um lugar onde todo o transporte é feito por pequenos barcos, navios, portanto, para entrarem dentro dos igarapés, que são os braços de rio. Não há nada que se faça sem ser através dos rios. Portanto, imagine-se a dificuldade que era transportar aqueles instrumentos de uma sensibilidade extrema por aqueles rios, subir as cachoeiras. O professor Gutenberg dirá melhor, embora a minha área de vida é mesmo essa, a Amazónia, também conheço um bocadinho. Portanto, se ainda hoje é difícil, imagine-se o que seria naquela altura. E o que se vê é que, de facto, o Alexandre está sempre ligado, tanto aqui a Portugal, ao Martinho de Melo e Castro, que é o ministro dos negócios ultramarinos, portanto, e por uma razão absoluta, é que, de facto, ao mesmo tempo que ele está a fazer a prospecção do terreno, ele está integrado naquilo que naquela altura nós chamamos a apropriação do espaço, não é? Portanto, Portugal está numa luta, digamos, quase tete a tete para a definição das fronteiras. Já tínhamos vindo de um tratado de Madrid de 1750, que o Marquês de Pombal nunca aceitou, portanto fez logo uma guerra pessoal contra o Tratado de Madrid, e depois teve-se 20 e tal anos à espera de um novo tratado. Assina-se o Tratado de 1777, que é o Tratado de Santo Ildefonso, portanto, já sob, digamos, as designações e os desígnios do próprio Pombal. Portanto, esta viagem vai na sequência daquilo que são as demarcações. Portanto, não é uma viagem científica, é uma viagem geográfica, essencialmente, porque Portugal está numa altura de definir, de facto, as suas fronteiras no Brasil. Tanto que o Alexandre Rodrigues Pereira vai chegar praticamente até ao Peru. Portanto, ele vai até ao limite impensável do que seriam o território de Portugal, no fundo é de Portugal que se trata, até aos confins da Amazónia. Portanto, ele chega praticamente até ao Peru. E é disso que se trata. Portanto, a Portugal interessa saber o que é que naquela região mais a ocidente, a oriente do Ocidente, quer dizer, a região mais longínqua, aí
e depois o Alexandre perde-se um bocadinho, que de facto na primeira fase da viagem é aquela que é mais rica de relatos, de memórias, de produção, de elementos que ele manda. Portanto, ele preocupa-se em mandar as exicatas, que foi uma coisa que eu aprendi aqui com o meu querido exicata, que eu chamo sempre exigata, que acho que é muito mais engraçado. Portanto, exicatas, mas já aprendi uma palavra muito bonita para empregar a partir de agora, exicatas, portanto, que são uma espécie de pranchas, já percebi isso, portanto, com as lâminas, não é? Isso nós sabemos, agora foi aqui uma brincadeirinha. Enfim, portanto, mas ele manda, preocupou-se também em mandar os adornos dos índios, portanto, os seus instrumentos de trabalho, os seus instrumentos de guerra, coleções vastíssimas e bem documentadas. Portanto, ele tinha não só a preocupação de coletar, mas também de descrever, portanto, e talvez tenha, por isso é que ele é considerado um antropólogo, no sentido tucurro do termo, que ele descreve, ele tenta entender, tenta perceber como é que as pessoas vivem. Uma das grandes preocupações dele, de facto, ali é notada, e tanto sendo dele é da Croa, não era tanto depois a exploração das drogas do sertão, porque isso era conhecido, sabia-se como é que se fazia, era mais como é que toda aquela região e toda aquela terra poderia ser depois transformada e adaptada à lavoura, propriamente dita, uma lavoura no sentido, digamos, da exploração do terreno, portanto, não de recoleção, mas de exploração agrícola. Quer dizer, ele tenta perceber quais são, de facto, as espécies que vão ou não vão ser adaptáveis ao terreno, portanto, a uma domesticação do terreno, porque, de facto, essa era a grande preocupação. Estamos no final do século XVIII, portanto, a ideia era transformar toda a terra numa terra. Que terra era aquela? Se era uma terra fértil, se era uma terra que se adaptaria, que ainda não tínhamos o café. Portanto, estamos ali num período absolutamente de transição entre as várias riquezas. O açúcar já tinha acabado, portanto, para recolher não chegava para Portugal, era preciso fazer a exploração, digamos, maciça daquele território. Portanto, e o Alexandre faz, de facto, este levantamento, refletindo também sobre as espécies animais, que é uma coisa muito interessante que preocupou todos os zoólogos que já o precederam, e para aquela região da Amazónia, vamos desde o Yves d'Evreux, portanto, os velhos capuchinhos lá do final do XVII, passando pelo Frei Cristóvão de Lisboa e da sua história natural, enfim, portanto, uma grande apreensão e uma grande inquietação que eles tinham era perceber como é que numa terra daquelas majestática Amazónia, os mamíferos se desenvolveram tão pouco, não é? Portanto, porque é que não havia ali os grandes leões, os tigres, os elefantes? Portanto, é uma terra que, sendo tão esplendorosa e tão absolutamente, ainda hoje, não é? Em termos do que pode ser a apoteose, digamos assim, da criação quase divina, os animais se desenvolvem tão pouco, não é? Portanto, são pequenos animais, antas, pacas, cotias, etc., mas depois não têm, enfim, já tínhamos o peixe-boi, mas esse estava dentro d'água, não é verdade? Portanto, o grande mamífero, de facto, era um mamífero aquático, não era um mamífero terrestre. E isso depois, como analogia, infelizmente, embora sendo uma parte, não é? Fez justificar a muitos teólogos e a muitos pensadores a ideia de que naquela região, se nem os mamíferos se desenvolveram, portanto os grandes animais, também o homem não se tinha desenvolvido. Portanto, a ideia de que o homem era um homem menor. Portanto, isto justificou durante muito tempo a ideia de que as condições endémicas da Terra não permitiram o desenvolvimento dos mamíferos e, portanto, enquadrando o homem neste grupo, era a mesma coisa. Portanto, a raça humana, de certa maneira, não teve condições para se desenvolver. É uma coisa que não é de sumenos, às vezes parece, mas não é. Portanto, e, de facto, a verdade é que na Amazónia não se encontram, tirando a onça, não é? A onça pintada, não temos assim mais enfim, grande de porte, como um elefante, uma coisa assim, nem sequer um boi. Portanto, os bois foram levados daqui e, infelizmente, hoje são os bois que dominam a paisagem amazónica com grande e absoluta pena, portanto, terrível pena. Pronto, não me vou alongar muito mais, portanto, porque os colegas têm tanto para dizer, são pessoas que têm vindo a trabalhar o espólio do Alexandre Rodrigues Ferreira, para quem não sabe, mas penso que aqui nesta sala toda a gente saberá, muito deste espólio que veio para Portugal, que são centenas, milhares de peças
de instrumentos, se perderam, portanto foram roubados, a palavra é para ser dita, foram roubados pelos franceses na altura das invasões, devem ter achado muita graça àqueles cocards e às penas, e levaram tudo para Paris. Entretanto os documentos também, entretanto o Brasil resgatou muita dessa documentação, sobretudo documentação manuscrita, mas a verdade é que a coleção ficou dispersa por aí, portanto temos por cá algumas peças, outras estão em Londres, outras estão em Paris, algumas estão no Brasil. E, portanto, agora penso que o grande objetivo aqui do professor Gutenberg é fazer, de facto, pelo menos esse levantamento virtual de toda a coleção do Alexandre Rodrigues Ferreira, que está dispersa pelos vários museus do mundo. Graças a Deus e aos santos e aos deuses da Amazónia, muita coisa se preservou também ainda no nosso país, e, portanto, cá temos os colegas todos do Museu de História Natural, das academias, enfim, da Faculdade de Ciências, que nos vem a trazer hoje o seu contributo. Eu vou-me calar, passar aqui rapidamente ao professor Gutenberg, que vai anunciar os colegas que vêm, portanto, fazer os devidos agradecimentos, e depois então vamos começar a trabalhar. Muito obrigada a todos por terem vindo, e espero que não seja a última vez que nos encontramos neste contexto. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Bom, primeiro eu queria manifestar a minha alegria de poder reunir, todas essas pessoas que são interessadas na obra do Alexandre Rodrigues Ferreira. Dizer que esse meu estágio, que aproveitei para fazer aqui dessa vez, a gente na universidade tem direito a 3 meses a cada 5 anos, e eu escolhi fazer esse estágio aqui em Portugal, e com essa temática de que, na verdade, como a professora Adelina já colocou, de uma pessoa que se envolve numa política de Estado extremamente importante, não apenas para Portugal, mas também para o Brasil, e na minha perspectiva de estudioso da filosofia da ciência, eu acho que da ciência mundial. Acho que a gente tem o legado de Alexandre Rodrigues Ferreira e daqueles que se envolveram nas políticas de Estado na época. Elas trouxeram coisas importantíssimas, elementos importantíssimos para pensar a história da ciência no mundo. E é com essa disposição que eu cheguei aqui, e encontrei, acho que, na pessoa da professora Adelina, que me abriu as portas, e os contatos de vários colegas aqui, acho que caí em cima, cheguei a contactar com as pessoas certas. Ainda não consegui contactar todos, porque é impressionante como se tem pessoas e documentos sendo trabalhados e guardados pelas diversas instituições portuguesas. O que me abriu os olhos para uma outra realidade, que é o quanto que nós podemos aproveitar enquanto hoje brasileiros, mas eu costumo dizer que não fui eu quem inventei a fronteira. Eu nasci na Bahia, mas não inventei a fronteira. E chegando aqui agora na universidade, tem uma frase do Sócrates que diz: eu não sou ateniense nem grego, eu sou cidadão do mundo. E eu acho que esse espírito é o que deve mover a gente nessas trocas de compreensão do mundo, e de transformar o mundo em um mundo mais fraterno. De maneiras que eu me sinto em casa quando eu chego aqui em Lisboa, e muito mais agora, depois desses 3 meses. Agradeço muito aos colegas, a professora Adelina em particular, e aos colegas todos que têm me recebido, e espero poder que essas trocas sejam trocas que aqueçam não somente as relações humanas do ponto de vista do que a gente pode aprender, mas também das economias dos nossos países. Nós temos no país uma deficiência grande para fazer formação e educação, e vocês têm aqui, eu diria que de sobra, e com uma possibilidade enorme de trocas conosco. E eu queria dizer que, em nome da universidade a qual eu pertenço hoje, eu queria contar com essa disposição de vocês para continuarem fazendo essas trocas. Como a professora Adelina já falou, a minha ideia, e a ideia que é bancada por outros colegas de lá, o nosso pró-reitor de Relações Internacionais é um entusiasta desse tipo de troca. Nós queremos ver se intensificamos isso, e eu acho que o Alexandre Rodrigues Ferreira, de certa forma, vai simbolizar essa união entre os dois países, os dois continentes, porque eu acredito que a gente pode ir muito mais além. Bom, mas para não ficar apenas nos agradecimentos e no trabalho, a gente tem pessoas mobilizadas com muita competência, com muito acúmulo de conhecimento sobre Alexandre Rodrigues Ferreira. Eu queria começar apresentando e chamando já para falar
sobre o material botânico que foi coletado no Brasil e que veio para Portugal, uma parte foi para a França, mas que continua sendo um material que eu diria mágico, encantador do ponto de vista do que a gente pode ter como material de trabalho.